Olá, começando mais uma live de quarta, esperando o pessoal chegar, né? O pessoal vai chegando assim de repente. E hoje a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Antônio Ximeneque. Tudo bom, Marise? Né? Esperando o pessoal chegar. O Antônio é um escritor muito bom, ele é um escritor gaúcho, né? Zaira, Antônio já chegou. Estou te apresentando aqui, Antônio. A Aline também chegou. Vamos colocar o Antônio aqui para a gente começar. Cadê? Aguardando, conectando. E E aí, aí, meu querido? Aninha? Que frio todo é esse aí? Ah, aqui o bicho tá pegando. Aí Tá o muito bicho tá frio. pegando? Não, aqui não tá Tá. não. Aqui tá super tranquilo. Deixa eu botar aqui um negocinho para ficar um pouco Mas não te mais preocupa que alto. tá chegando aí. Tá chegando um rabo de peixe Não, aí. mas Não não te vai preocupa. chegar aqui igual chega aí. Aí é muito mais frio, né? Aquele vendaval que teve em Santa Catarina, né, menino? Que coisa. Sim, aqui ventou a noite toda. É, aqui ventou também, mas nossa, nem chega nem perto, né? Então, tudo bom, pessoal que tá chegando, né? Um início de noite, uma boa noite para todo mundo. Hoje a gente vai conversar, né, sobre a literatura infantil e juvenil, que muitas vezes não está, né, Antônio, nas feiras e nas livrarias. Antônio tem uma pesquisa sobre esse assunto, né, e a gente conversando outro dia, a gente teve a ideia de trazer essa reflexão, porque todas essas lives de quarta estão gerando em torno, né, de temas que têm a ver com a literatura, para que a gente possa pensar juntos, né? Ninguém aqui é dono de nenhuma verdade, a gente está trazendo ideias, reflexões, pensamentos para a gente amadurecer e quando passar isso tudo, a gente poder voltar para uma rotina nova de uma forma mais amadurecida, né, Antônio? Assim, podendo pensar o papel da literatura mesmo nos espaços, nas escolas. Nunca a arte foi tão importante na vida das pessoas, né? Se não fosse a arte nesse momento, as nossas vidas estariam muito mais sombrias, né? E a gente está aí com as lives dos artistas, ou cantando, lendo, enfim, cada um fazendo um pouquinho daquilo que sabe, contando histórias, né? E aí eu estava te apresentando, Antônio, dizendo que você é um escritor, daí de, né? Na verdade, Antônio nasceu em Tupã, não, eu nunca lembro o nome dessa cidade. Fala pra gente, Antônio. É um nome tão Tupã, simples. Tupã, Tupanciretã. Tupanciretã. Tupã, Tupã-Seretã, Tupanciretã. né? Síria, Tupanciretã. É um nome Tupã-Seretã, tá indígena. vendo? Eu nunca consigo guardar esse nome. É uma É um nome cidade no Rio indígena. Grande do Sul, né? Antônio tem Tem o alguns mapa. livros publicados. Ano passado, com o livro dele, esse aqui, O Horas Mortas, publicado pela Ama Livros, né? Que foi o primeiro livro da Ama como publicação, né? Ganhou muitos prêmios, ganhou um monte de prêmios, né, Antônio? Com esse livro, assim, muito bacana esse reconhecimento. Eu e o Antônio estamos nesse momento fazendo um projeto de livro juntos, e assim que esse projeto tiver encaminhado, a gente vai fazer aqui uma live um pouco para contar dele também, mas aí É isso é uma quase, surpresa né? que a gente guarda para daqui a umas 3 semanas, né? Talvez, assim, que a gente já possa É, falar. eu Mas acho. vamos lá, Antônio. Queria que Na você verdade, falasse é o pra nosso segundo, gente. né? É o nosso segundo projeto. Sim, nosso segundo projeto em parceria, né? A Só não gente tem um saiu, não foi nenhum projeto. publicado ainda, mas já tem dois projetos aprovados. É verdade, né? Um dos projetos, só para vocês terem uma ideia como é que nascem as histórias, a gente estava num projeto chamado Leituração, em São Leopoldo, também aí no Rio Grande do Sul, e de repente a gente estava numa escola, uma zona meio rural da É. cidade, assim, e uma menininha, né, uma adolescentezinha, tipo uma pré-adolescente, ela virou para mim e eles tinham lido um livro meu chamado Lendas Urbanas. E aí ela perguntou, Ana Cláudia, o que é uma lenda urbana? Por que se chama lenda urbana? E aí eu brinquei, falei, uma lenda urbana é porque ela aconteceu dentro de uma cidade. Se tivesse acontecido aqui, por exemplo, onde fica a escola, seria uma lenda rural, a não ser que os personagens tivessem mudado de lugar, né? Aí Desce uma eu olhei louca para. nas lendas. Exatamente, a não ser que tivesse dado uma louca nos personagens e eles tivessem mudado de lugar.
E aí a gente se olhou e imediatamente, a gente teve uma ideia, né, de um livro, né, quando dá a louca aí nas lendas e, enfim, quando o livro sair, vocês vão poder descobrir o que que as lendas aprontaram. Mas vamos lá, Antônio, queria que você contasse um pouco pra gente dessa sua pesquisa, pra gente bater nesse papo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, escreva, né, que aí eu vou monitorando aqui as perguntas para passar para o Antônio. Então vamos lá, conta um pouquinho pra gente como é que nasceu essa tua pesquisa, o que que você descobriu, como é que foi, né? Porque a gente tem uma longa trajetória de visitar feiras, eventos, escolas. Só para o pessoal que não é do Sul entender, né? No Rio Grande do Sul tem uma dinâmica um pouco diferente do restante do país, né? Tem uma dinâmica de feira de livros em praticamente todas as cidades do interior, que é uma coisa que mesmo aqui no Rio de Janeiro a gente não tem, né? Porque às vezes é uma cidade minúscula, mas todos os anos aquela cidade tem uma feira de livros, né? Tem toda uma dinâmica diferente na própria adoção dos livros nas escolas, do convite a um autor para ir visitar uma escola, né? Então é bem diferente, assim. Vocês têm uma dinâmica, né, que por mais que às vezes eu escute algumas pessoas reclamando, eu falei, gente, para de reclamar, né? Porque fora daí pode ser um pouco pior. Ah, vamos lá. Agora está com você a palavra. Então, é um prazer estar aqui na tua casa live. É Gostei assim, disso. né? É É? claro. É a tua casa, onde tu recebe teus amigos, teus parceiros, né, de literatura, as pessoas afins. E é uma alegria fazer parte desse grupo, né? Porque eu te admiro muito como escritora, como pessoa, como tudo. Na verdade, assim, eu, eu, eu fiquei pensando numa palavra, né? Que é uma palavra que está se usando bastante, a gente precisa aprofundar ela. Claro, não é esse o tema, mas lugar de fala. Eu fiquei, qual é o meu lugar de fala na literatura? E são vários lugares, Aham. né? Então eu poderia falar de diversos lugares aqui contigo. E dois principais lugares de falas meus são como escritor e também como livreiro, né? Eu não sou somente escritor. Escritor foi algo, na verdade, que surgiu junto com essa atividade de abrir uma empresa ligada à literatura. Eu venho de escola. Eu trabalhei muitos anos em escola, né, numa biblioteca escolar. E foi nesse trabalho de biblioteca escolar que eu entrei em contato diretamente assim com esse público, né, com o comércio do livro, digamos assim, porque eu recebia Uhum. divulgadores na biblioteca onde eu trabalhava e eu que direcionava, assim, levava as propostas literárias, então, para os professores, fazia esse meio de campo. Cada escola tem uma dinâmica. Na escola que eu trabalhava era assim, era o povo da biblioteca que lidava com a literatura, que divulgava a literatura dentro do colégio. Foi uma Entendi. experiência Que muito levava bacana. para os professores. Vocês é que Isso. levavam. Vocês eram essa Isso, nós que ponte. levávamos. Tá. Todos os projetos literários eram feitos pela biblioteca. A Feira do Livro da escola era coordenada pela biblioteca. A biblioteca escolhia uma Entendi. equipe, entendeu? Todo ano ela montava uma Uhum. equipe para preparar a feira daquele ano. Então nós tínhamos um protagonismo muito grande. Ainda tem nessa escola. O fato é que eu resolvi sair então dessa biblioteca e abrir uma empresa junto com um cara que é meu sócio, que também é escritor hoje, que é o Eliandro Rocha. A gente abriu uma distribuidora de livros chamada Ama Livros. E a gente queria fazer realmente um trabalho assim bem focado, né, na escola, né, fazendo uma divulgação escolar, mas priorizando literatura de qualidade. Esse era o nosso mote, assim. Queremos trabalhar com editoras que tenham recebido assim prêmios como o reconhecimento como o melhor para crianças e jovens. Uhum. Bom, isso, essas escolhas que a gente acaba fazendo, elas vão se refletindo em muitas coisas, né? Por exemplo, na pandemia agora. Esse tipo de livro, né, muito literário, ele não tem um mercado muito grande para ele, a não ser, quer dizer, tem um mercado muito grande que é a escola, mas no momento em que não tem escola, não se tem venda desses livros. Então hoje, empresas, editoras e distribuidoras, como nós, que trabalham com esse nicho, não estão paradas, tipo, tiveram uma queda de faturamento na ordem dos 95%, 90% mensais. É uma coisa absurda, né? Por quê? Porque no momento a gente depende muito da escola, nós não temos um público muito fiel desse Uhum. desse produto, né?
nós dependemos de uma indicação de um professor e dependemos de um pai ou uma mãe que queira comprar esse livro. E aí eu recebi um convite para participar de uma mesa na Jornada de Passo Fundo, há 3 anos. E, junto com outros escritores, a gente poderia escolher que tema a gente queria discutir, que tema tu quer abordar. E eu lembrei disso, todas as feiras do livro que eu vou, como livreiro e como escritor. E olhando para essas feiras, tanto municipais quanto de escolas, nós temos muitas escolas que fazem feiras, tanto públicas quanto privadas. Se a gente for pensar assim em número de eventos que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, olha, daria para sustentar todas as editoras de literatura infantil e juvenil se os livros de literatura infantil e juvenil fossem vendidos nesses eventos. Né? Se realmente fosse priorizada a literatura, aquela produzida por escritores nacionais, por exemplo, ou traduzidos por editoras brasileiras, né? Assim, livros literários mesmo. Nossa, são muitos eventos. Mas eu observo, né, como livreiro e como escritor, que a maioria desses eventos, inclusive a Feira de Porto Alegre, tem o mesmo livro. Né? Se a gente for analisar assim, as bancas da área infantil e juvenil da Feira do Livro de Porto Alegre, nós temos, o ano passado a gente tinha o quê? 14 bancas, né? Que houve uma diminuição terrível. Verdade. Antigamente eram o quê? 40 bancas no cais, lembra? Depois o Lembro, espaço foi diminuindo. Então, dessas 13 ou 14 bancas, 4 tem livros de literatura mesmo. O resto tudo é a mesma coisa, livro Disney. Né? Aqueles livros com brinquedos, livros para colorir, livros com adesivos, né? Revistinhas, um material assim horroroso, né? Péssimo, que não passaria por uma curadoria. Né? Então, e isso se repete em todos os eventos. Né? É sempre o mesmo material que é disponibilizado. Então, eu pensei em refletir um pouco sobre isso. Sabe? Então, eu montei um artigo para esse evento. Ele vai ser até publicado, vai ter uma publicação. Eles até me mandaram agora uma revisão do texto, assim, pedindo para eu... É uma publicação lá da jornada mesmo? É um livro com artigos, e esse artigo vai estar. Então eu dei esse nome, que é um nome grande, né, que é a ausência da literatura infantil e juvenil dos eventos e das livrarias, né, aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos algumas livrarias que são muito interessantes, aquelas livrarias de bairro, que eu diria assim, que elas são livrarias de resistência mesmo, que tudo que tu colocar a mão naquela livraria é bom, né? Mas elas são uma minoria. Né? E mesmo a literatura infantil e juvenil ainda não é o nicho dessas livrarias, elas são muito focadas em livros adultos. Né? O livro infantil é um grande desconhecido, e o livro juvenil também. O que nós temos assim nessas livrarias também, mesmo as de bairro, né? Nós temos muito livro para jovens de séries, de filmes, mas livros das editoras mesmo, assim, esses produzidos aqui no Brasil, bacanas, que ganham prêmios, é difícil a gente encontrar. Né? As grandes livrarias, então, que nós tínhamos, né? Porque agora andou até fechando, as Saraivas todas fecharam por aqui. Né? Mas quando tínhamos, então, essas livrarias enormes, né? Essas mega stores, o que elas têm lá? É o livro que faz o sucesso do momento. Então, para a gente que gosta de livro e que entende um pouco desse universo, é terrível entrar numa livraria e não encontrar nada. Encontrar, assim, o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Então, eu usei como um parâmetro para falar disso. Bom, para começar assim, ó, tem um texto da Ninfa Parreiras, nesse livro aqui, ó. Do ventre ao colo, do som à literatura. Livros para bebês e crianças. É um livro incrível lá da RHJ, que é uma editora lá de Minas. E a Ninfa, ela cita um pouco as feiras do livro que acontecem aqui no Rio Grande do Sul. E olha o que a Ninfa diz. Outros livros, como as maletas, muito difundidas em algumas regiões do país, são de caráter bastante didático. Nas feiras do livro do Rio Grande do Sul, por exemplo, as maletas estão sempre presentes. São temáticas sobre princesas, animais, castelos, ou se referem a filmes da Disney, ou a personagens de desenhos animados famosos. Cada maleta em papelão costuma trazer uma coleção de livros que devem ter sido impressos na China.
como as gráficas do nosso país ainda não produzem esse tipo de livro por um custo acessível, costumam ser impressos em países asiáticos. Em alguns, há essa informação. Em outros, na grande maioria, carecem de detalhes. Sem muitos cuidados editoriais, os livros geralmente são pesados, grampeados, soltam tinta e podem machucar os bebês. Embora alguns sejam arredondados, há pontas, peso, excesso de imagens muito poluídas, carregadas de cores, sem espaços lisos, sem cores para a respiração de quem manuseia ou lê. Tá? Sob o ponto de vista da apresentação, da forma, esses livros não estão recomendados aos bebês e às crianças. Do ponto de vista dos conteúdos, também não. E aí tem toda uma explicação do porquê não. Só que esse produto é o produto que mais tem para vender nessas feiras, né, para crianças. Então eu fiz o seguinte, eu peguei uma editora que a gente trabalha, que eu amo, que é a editora Pulo do Gato. Nós trabalhamos com em torno de 20 editoras. E a Pulo do Gato é uma delas, que é uma editora de São Paulo. E Isso, a Márcia até teve aqui com a gente uma live algumas semanas atrás. Sim, E eu fiz essa análise que eu fiz é do ano de 2016, 2017, tá? Então, mas os números não mudaram muito, tá? Então, o que eu fiz? Na época, em 2017, a Pulo do Gato tinha 54 títulos lançados. E eu fiz um levantamento de quantos prêmios essa editora tinha recebido. Quantos prêmios cada livro tinha. Então, assim, tem todos os prêmios ela recebe. Tudo tem isso. livros, tem livros que receberam todos os prêmios naquele ano. Então, no catálogo, todos os livros são premiados, basicamente. Tá? Daria para dizer. Aí eu fiz o seguinte, eu peguei os nossos clientes naquele ano. Quantos clientes nós tínhamos como empresa? Então, eu vi que nós temos em torno de 900 clientes. Quase 1.000 clientes em todo o Rio Grande do Sul. Entre escolas, outras livrarias. Escolas fica quase 50%. Tá? Tipo, 40% é escola, 50% é livrarias e livreiros, tá? E os outros 10% são outras distribuidoras e associações, prefeituras e ONGs. Tá? Mas então o grande cliente nosso então seria a livraria e seriam as escolas. Então eu fiz um levantamento do que vendeu desses livros durante um ano. Aí os números são terríveis, assim, né? Na época o catálogo tinha 54 títulos. Desses 54 títulos, durante um ano inteiro, 4 títulos não tiveram nenhuma unidade vendida no Rio Grande do Sul. Claro, pode ser que alguém tenha comprado pelo site, mas eu estou usando, então... Você está dizendo com vocês, na AMA. Que é a representante oficial no Estado. Tá? É a distribuidora exclusiva desses livros. 36 títulos tiveram venda de até 10 exemplares. 8 títulos tiveram uma aquisição de 11 a 19 exemplares. E 5 livros tiveram venda até 46 exemplares. Então, assim, olhando para isso, como que tu vai sustentar essa compra do Rio Grande do Sul? Não sustenta uma editora. E quase todos esses livros, na verdade, foram comprados por escolas e não por livrarias. Então, o que eu cheguei à conclusão? Assim, bom, para um livro vender... É isso que eu ia te perguntar. Um livro infantil Qual foi a conclusão? Ele precisa ser adotado numa escola. Senão, uma livraria não vai vir buscar por conta própria esse livro. Por quê? Por uma questão de mercado. Né? E isso, quando a gente começou a trabalhar então com essas editoras realmente de qualidade, a gente já percebeu. Não conseguimos vender para a livraria. E isso se deu, Ana, quando nós tivemos um presidente aqui no Brasil chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que criou muitos programas, né, em torno do livro. Então houve um boom das pequenas editoras. Todo mundo queria vender para o governo, era o grande comprador. Né? E o imposto do livro também foi retirado. Tá? Então o livro ele é isento de imposto. Quando é que a gente vai pagar impostos? Quando a gente vende o livro. A gente paga a nota fiscal, mas tipo, na própria produção do livro ele não tem imposto. Isso foi tirado por quê? Para que o livro circule mais, para que tenha mais circulação do livro. Tivesse um aumento nessa produção do mercado editorial, com certeza. E houve um boom muito grande disso durante 15 anos. Né? Então,
muitas editoras, muitos grupos internacionais também se interessaram por esse mercado. Tanto que hoje as grandes editoras do Brasil não são brasileiras, né? Elas são estrangeiras, elas poderiam estar vendendo barriga de porco, entendeu? No momento em que não der mais dinheiro o livro aqui, simplesmente eles pegam o capital deles e vão para um lugar onde eles conseguem explorar outra coisa, que vai dar mais dinheiro, né? No fundo é isso. Então, ser livreiro por paixão ainda fica com os pequenos, né? Não estão nas grandes corporações. Bom, mas aí... deixa eu ver se eu não perdi a minha linha de raciocínio. O que acontece? Que a coisa a gente puxa a outra, não tem problema. Uma coisa puxa a outra. Então, como houve então essas editoras então grandes produzindo na China, como diz a Ninfa ali, chegou muito material barato. Como nós não temos ainda um público leitor que seja crítico mesmo, o núcleo de leitores críticos é muito pequeno. Tem gente que só compra pelo impulso, né? Ah, tá ali, tá bonito. Ah, é legal, um livro, olha só, vamos comprar para criança. Então, essas editoras que produzem fora conseguiram atingir diretamente as livrarias. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um mercado que era a editora, o distribuidor e o livreiro ou livraria. No momento em que a livraria compra direto desse grande editor, tipo, tem uma Bienal do Livro. É só olhar a Bienal do Livro. Tá? Quais são as maiores, as grandes? As editoras pequenas, elas têm um espaço muito pequeno. As grandonas, essas que imprimem fora, têm espaços enormes, chamativos, só de menino ou só de menina. Né? Então os livreiros vão para lá e arrematam esse material muito barato. E passam o ano todo vendendo esse material aqui no Rio Grande do Sul. Ou nos seus estados. Né? Eu estou falando da realidade daqui. Então, o que acontece? Quando tu, como um distribuidor, chega numa livraria e diz assim, olha, eu tenho esse livro aqui, eu recebo X da editora. Eu posso passar esse Y aqui. O livreiro ri da tua cara, porque ele está acostumado a pegar direto da editora, daquela grande editora, um produto barato, né? Que ele vai ter um desconto enorme. Ele vai ter um desconto muito maior, que é o mesmo desconto que eu tenho da editora. Então, o trabalho do distribuidor ficou restrito às escolas. Hoje, nós só conseguimos vender um livro se a gente consegue adotar na escola, porque a gente não consegue concorrer com o desconto que um livreiro gostaria. E ele está certo, no fundo. Né? Ele vai trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, né, também. Mas, então, é um mercado que é desorganizado. Se o mercado tivesse uma regra, né, a editora vende para o distribuidor vende para a livraria. Todo mundo ganharia um pouquinho. Né? Hoje, o distribuidor que quiser atender livrarias, ele precisa ter um desconto de impossível. Sabe? Não tem como. Não tem como. Você está falando aí, Antônio, e assim, tem várias coisas que estão vindo, né, na minha cabeça enquanto você fala, né? Que é o porquê. Por que isso ainda ocorre dessa forma, né? E eu acho que aí é uma discussão tão mais profunda, porque está para além só do livreiro que vai lá e vai pegar na livraria e vai direto na editora e vai ter um desconto maior, né? Tá, eu acho, numa postura diante da vida das pessoas, né? A Luciana Figueiredo está falando aqui, né, da lei do preço fixo. Daqui a pouco a gente vai lá, Lu. E ela falou também de uma livraria aqui no Rio, na Tijuca, né, que é uma livraria que também faz um trabalho especializado, né? Então, assim, quando você tem pessoas que têm consciência, elas vão fazer esse trabalho. Não vai ter ninguém atravessando, né? Porque eu acredito que muitas vezes você, como distribuidor, vai numa escola, faz um trabalho impecável e aí, muitas vezes, as pessoas não vão comprar com vocês, vão comprar direto na editora porque vai ganhar um desconto um pouco maior. Mas foi você que foi na editora, na escola, que fez um trabalho de divulgação, gastou seu combustível, gastou seu tempo. Então, são parcerias que eu acho que cada vez mais elas vão ter que se estreitar e falar de coisas sérias, né? Porque eu acho que enquanto a gente está só pensando, né, no lucro, né, você não está pensando numa formação que, de fato, a literatura pode trazer para alguém. Né? Porque, por exemplo, é muito comum, né, eu estar numa feira de livros e muitas vezes eu gosto de, quando eu estou na feira, estar na feira e ficar parado observando o que acontece.
no entorno, né? Então, muitas vezes, as famílias chegam, ou os jovens chegam com a escola para a feira, com um vale para comprar livros naquela feira, por exemplo, Isso né? é terrível. E aí, se não tem um direcionamento bacana da escola, da família, da própria feira, aqueles meninos vão comprar qualquer coisa. Ou então, muitas vezes, eu vi já em determinados momentos, os meninos chegavam, vamos dizer, com R$ 30. Com R$ 30 ele compra um livro bacana. Até porque, de um modo geral, nas feiras tem os descontos. Aí no Sul tem muito isso, né? As feiras proporcionam descontos na venda dos livros. Mas o menino passa primeiro na lanchonete, aí ele compra um refrigerante, uma bobagem qualquer para ele comer, que de saudável muitas vezes não tem nada, e aí sobram R$ 10. Aí ele chega no livreiro e fala assim: o que, que tem de R$ 10? É. Qualquer coisa. É só para dizer que ele levou alguma coisa. Então, a cada vez mais a gente vai entender e pensar o quanto que de fato precisa que as escolas tenham consciência, as famílias tenham consciência, né? E família e escola juntas façam um trabalho mesmo de formação desse leitor. Porque senão, até que ponto eu estou fazendo um evento, a moçada vai, uhul, legal, conversa, é gostoso, se encontra, mas e a profundidade disso? E a formação desse leitor crítico, né? Por quê? Que até em livrarias, às vezes, né, maravilhosas, também tem que ter as porcarias, né? Porque muitas vezes é o que vai dar ali um lucro maior para que ela possa também ter o que ela tem de excelência, né? Porque é um trabalho de formiguinha. As livrarias pequenas que fazem um trabalho de excelência, de qualidade, elas lutam muito para que isso funcione, para que isso dê certo, né? Elas são resistência, né? A luta falando aqui a importância da mediação, com certeza. Ah, A mediação da leitura que prepara esse leitor para o evento, né? Então, como que tudo é uma coisa só, né, Antônio? Porque a escola precisa estar muito afinada com o que ela quer de uma proposta pedagógica com o livro e a leitura. Porque a proposta com o livro e a leitura ela é política, né? Não ter uma proposta com livro e leitura também é político. As pessoas é que acham que não, mas é. Todas as nossas escolhas elas têm uma base política, mesmo que a gente não esteja entendendo que a gente está falando, né, disso. Você não optar por não trabalhar com literatura é uma escolha que a escola faz. Optar por trabalhar com literatura é uma escolha que a escola faz. Mas o que eu vou trazer como autor para a minha escola? Quais são os autores, né? Que curadoria é feita quando você falou, né? A escola que você trabalhou que tinha uma curadoria. Então não era qualquer coisa, não caía, né? Não adianta você jogar o autor num lugar, né? Só para dizer que ele está lá. Mas muitos lugares gostam disso. Gostam de convidar determinados autores porque querem, né, um glamour para sua escola. Mas e o trabalho na profundidade? Aonde foi feito? Né? Então, quanta coisa a gente ainda tem para fazer nessa vida, né? Muitas tudo. Em matéria coisas, de porque literatura, tudo. quando você fala isso, eu vejo muitas vezes o autor vai, ele faz um trabalho, os jovens querem comprar e aí os livros não estão nas bancas. Porque muitas vezes os livreiros, e eu já ouvi isso, Ana, é porque essas coisas aqui vendem. Quer dizer, mas por que não vende o outro? Porque você não fez um trabalho. Na Porque se verdade, essas coisas se fizesse, ganha mais lucro. sim, Não na verdade, o livreiro vai colocar ali o livro que ele ganha mais. Não é o critério da qualidade. Esse não é o critério. exatamente. É. E muitas Sabe vezes, Antônio, não sei se você vai concordar comigo, muitas vezes por preguiça de fazer um trabalho mais profundo, tem que sabe? conhecer, né? Porque tem que conhecer, você tem que sair de uma zona de conforto e entender, né? Eu como livreiro, eu poderia estar vendendo sabão, livro, sapato, né? Sei lá, mesa, ou realmente eu estou vendendo livro porque eu acredito
que livro tem todo um potencial de mudança, né? De mudança daquele aluno, de liberdade, né? Porque livro bom ele vai abrir tua cabeça, livro bom ele abre uma janela dentro de você. O livro bom te incomoda, te faz pensar, te faz sair da tua zona de, né? Não sei se eu gosto muito dessa expressão da zona de conforto, mas ela é boa, né? Porque é isso, as pessoas muitas vezes têm que sair dali daquela zona que ela está acostumada e começar a fazer um trabalho novo, de formação profunda de um leitor, né? O próprio professor que vai ter que se formar, a escola que vai ter que se capacitar e, enfim, para que essas coisas, como você coloca aí, não aconteçam mais um dia, né? E os livros realmente que trazem essas possibilidades de abrir esse novo dentro da gente, né, possam chegar aonde eles precisam chegar. Eu diria assim, a minha grande crítica a todo mundo que organiza evento literário, tanto de escola quanto de evento de rua, de cidade, é o não pensar a curadoria do livro. Porque tu estás montando uma feira do livro sem livros. Porque o que se pensa? E aí eu faço meia culpa também. Quando eu trabalhava nessa escola, eu não me preocupava com o livro que era vendido na feira. O que eu me preocupava? Em organizar um evento bem, o mais bonito possível, com os melhores convidados, com muitos autores, tá? Tudo bonito, tudo bacana, tudo funcionando, um som melhor, um teatro para abrir a Feira do Livro, mas nunca me preocupei com o livro que estava sendo vendido lá. Eu só fui ter essa dimensão no momento que eu passei para o outro lado, para o lado do livreiro, em que optei por trabalhar, que comecei a me dar conta de que havia livro legal e havia uma coisa que não era muito bom. Então, a minha grande crítica é essa. Curadoria. Nós, como empresa, a Ama Livros, ela é convidada para centenas de feiras do livro. E antigamente a gente ia. Eu me lembro da primeira vez que a gente foi numa feira no interior. Que a gente fica em Porto Alegre, então era numa região perto de Porto Alegre, mas que tinha uma fama, a gente sabia que esse lugar, lá se trabalha muito a literatura. Então a gente foi assim, meu Deus, a gente vai ter 2 espaços na feira. Eram 2 bancas. A gente levou 2 um carro de carga, mais um outro carro cheio de livro. A gente montou tudo. Quando começou a feira, foram 3 dias, a gente vendeu só para a bibliotecária da cidade. Porque era só maleta. Era o reino da maleta. Entende? E os pais, assim, chegavam e olhavam para o nosso livro. Tá? Eu me lembro que tinha um autor, Ilan Breman, que estava lá. Então a gente levou tudo que a gente tinha do Ilan Breman. A gente tinha vários livros do Ilan. E aí a gente pensou, não, vamos vender tudo, né? Aí os pais olhavam, quanto que é esse livro aqui? R$35,90. Aí eles olhavam a maletinha, R$10. Maletinha. Então, assim, não se pensou na curadoria. Tipo, e daí é uma questão que a gente já conversou, né, Ana? O livro não é um objeto de desejo. Então, se tu tem uma outra coisa ali que tu consiga substituir, é claro que a pessoa vai substituir. Porque as pessoas ainda acham que é caro R$35 um livro. Elas não sabem, não está agregado um valor àquele produto. Né? O valor que nós, Antônio, por exemplo... Essa questão que você coloca, né, do valor agregado, é uma coisa... A gente já falou tanto sobre isso, né? Porque, assim, não é que o livro é caro. Ele não é objeto de desejo, sabe? Enquanto ele não for objeto de desejo, ele é caro. Porque aquela mesma família que compra maletinha, né, que eu fico brincando que é a xepa, né? É a xepa da literatura, vamos dizer assim, né? São aquelas coisas que sobraram ali, enfim, né? Mas é só uma brincadeira. Enquanto o pai acha que essa maletinha é legal porque tem um brinquedinho, tem um livrinho, porque para ele tanto faz se tem qualidade literária ou não tem, porque ele nem sabe o que é isso muitas vezes, né? Mas ele compra aquilo e sai dali com a sua própria família e vai fazer um lanche e vai gastar muito mais. Vai entrar no McDonald's, no Bob's ou sei lá qual desses da vida e vai gastar R$100 numa bobagem. Eu falo assim, que no dia seguinte, quando for ao banheiro, já gastou, inclusive. Entendeu? Porque já foi embora. Vai pro lixo, né? E o livro não. Tem uma experiência que eu gosto muito de contar, de uma escola. Uma escola, assim, logo que a gente começou também a trabalhar, né? A escola
nos chamou. Olha, a gente quer fazer uma feira do livro. Vocês já fizeram feira do livro? Não, nunca fizemos. Então vamos lá. Né? Planejamos tudo. Né? Olha, se vocês adotarem esses livros aqui, nós conseguimos trazer esses autores e vamos fazer uma banca muito legal com essas editoras aqui que a gente trabalha. Criamos um grupo para montar esse evento na escola, preparamos tudo, agendamos com os autores, foi assim, ó, muito legal. Muito. Todos os alunos compraram livros, tá? Era uma escola que tem um pátio grande, assim, a gente montou a feira, era um sábado de manhã, tá? Não, minto, uma sexta e um sábado de manhã, que daí a entrega das avaliações seria no sábado. Ana, a gente nunca vendeu tanto na vida. Só literatura. Os pais, assim, ó, Porque teve uma mediação, porque teve uma só tinha explicação. literatura. Aí o que aconteceu no ano seguinte? Né? Vamos repetir o ano que vem de novo. Tá? Vamos repetir. Aí preparamos tudo, só que um pai que conhecia um livreiro viu aquele movimento na escola e falou para esse livreiro. E o também livreiro quis foi lá ir. e falou com o diretor, que não sabia nem o que estava acontecendo na escola. Tá? E o diretor disse, não, claro, pode vir aí. No dia da feira pode vir. Ainda foi 3 dias, a gente aumentou, um dia a mais, porque daí tinha muito mais atividades, aquela coisa, né? Deu certo no ano passado, vamos repetir esse ano. Quando eu cheguei para montar, eu e os meus colegas chegamos para montar o espaço, para um caminhão. Nossa. E começa a descer livro e descer expositor, e todos aqueles livros, tudo aquilo que a gente não acredita. Tá? Bom, nem a equipe sabia, porque foi o diretor que disse que era para aquele cara aí. Nós todos fomos pegos de surpresa. A gente que ajudou a organizar todo aquele evento, tipo, várias reuniões. Bom, se no ano passado a gente tinha vendido, eu vou dizer aqui um número só para, não é esse número, mas eu vou dizer só para a gente ter uma ideia de dimensão de valores. Tá? Naquele primeiro ano, a gente tinha vendido 20 mil reais em 2 dias. Naqueles 3 dias do outro ano, nós vendemos 3 mil reais. Entende? Então, assim, aí que tá. Aí tu vai dizer, não, mas a gente precisa ser democrático, mas tem que ter critério. E tem que ter uma curadoria. Então, eu assim, ó, eu não tenho nada contra colocar 10, 20 livreiros. Mas desde que tenha curadoria. Desde que eu que tenha um livro, tá, da editora Pulo do Gato, não tenha que concorrer com aquele livrinho de pintar. Com aquele castelo que se abre e que a criança vai olhar e vai querer. Eu quero que todos os livros tenham o mesmo sentido de publicação. Então, a gente meio que criou, assim, um grupo aqui no Sul, sabe? Tipo, quando a gente vai num evento, que vai ter um evento, a gente diz, não, olha, a gente participa se forem essas pessoas aqui que participarem. Paulinas, Paulos, Projeto. Sim, porque estão todos falando de uma mesma coisa, né? Claro, porque não adianta tu ir lá só para ficar... Tu vai e vende uma miséria. É prejuízo, sabe? Tu sair da tua empresa e ficar 3 dias parado numa escola. Tem uma coisa que você ainda não contou, mas que é preciso dizer, que a própria AMA, quando organiza isso, coloca no pacote levar o autor. E muitas vezes levar o autor e pagar um cachê para o autor, que sai do lucro de vocês, às vezes numa parceria com a escola. Sempre é do lucro. Né? Não. Enfim. Mas, de um modo geral, é com vocês? Vou te dizer assim, ó, raramente. Não, ó, eu conheço pouquíssimas, não enche essa mão. A escola que paga um cachê para o autor. Não. Sai de vocês, esse cachê que vai para o autor, do lucro que vocês acabam dividindo com o autor para poder também ter um lucro, e aí todo mundo, né, trabalha e todo mundo ganha, né? E o quanto que vocês têm todo esse trabalho para chegar alguém que não teve trabalho nenhum e que vai de carona nisso. Aí, mais uma vez, a gente vai voltar para aquilo, né? Aquela questão que a gente estava falando, né? De compromisso. O compromisso que as famílias precisam ter, que as escolas precisam ter, né? Que as feiras de livro precisam ter. A Sandra Pina ainda há pouco falou quantas vezes que ela vai numa feira, fala e não tem o livro dela para vender. E às vezes os jovens, as crianças jovens querem. E é muito bacana, porque a feira que já entendeu isso e que coloca os livros, né? Ela vende, né? Ela vende.
Isso é muito interessante. É porque as pessoas ainda não entenderam. Então, assim, é um trabalho que a escola precisa fazer com as famílias, é um trabalho de formiguinha, né? Eu vou dizer Ainda a gente assim, está ó, tendo que repetir as mesmas coisas. Mas é ó, possível. Ana, eu vou dizer assim, ó, em toda essa caminhada, tá? E eu sempre falo isso, eu falo para a própria escola e falo em todo lugar. Eu uso como exemplo, tá? De todas as escolas, assim, escolas que têm todos os níveis de ensino, fundamental, médio, e que fazem algum evento literário, de todas essas escolas, de tudo que eu já vi hoje, só tem uma escola que realmente, em Porto Alegre, faz um trabalho incrível, que é a Escola Projeto. A Escola Uhum. Projeto é perfeita. A Escola Projeto, ela é... Bom, o autor que é escolhido, ele Mas é porque está escolhido... no compromisso dela, Antônio. Aí O é autor, aquilo. o autor que é escolhido, ele vai ser lido por todo mundo. Aquele é o autor daquele Uhum. ano. Então ele vai ser explorado assim nas suas mais diversas publicações. Todos os livros do autor vão ser trabalhados. Todos os livros vão ser lidos. Todos os livros vão estar lá na escola disponíveis para o pai que quiser comprar. Tá? Bom, o que o projeto faz? O projeto guarda os catálogos que ela recebe durante todo o ano. E chega lá tipo, 2 meses antes da feira deles, eles olham, os professores todos olham os catálogos e dizem, esse livro aqui é legal, porque esse livro ganhou tal prêmio. Então esse livro aqui tem que ter 3 unidades dele aqui na feira. Esse aqui, aí elas chamam um livreiro e dizem assim, ó, vocês querem participar aqui da feira? Então é assim, ó, tá aqui. Desses 50 catálogos, tu tem que trazer o que está marcado. Nada mais. Aí o que acontece? Todo mundo ganha, porque aquele livreiro, ele é cliente de todas as editoras, distribuidoras. E ele não precisa comprar Uhum. nada, ele só tem que ir lá pegar consignado. A gente consigna tudo. Porque não existe também no mercado do livro venda, né? Existe consignação. Uhum. É mais isso. Que é o empréstimo. Vendeu, paga, não vendeu, devolve. Paga, devolve. É. Então, é perfeito, sabe? E assim, ó, a gente participou um ano. É incrível. Porque no dia da feira, na verdade, eu como livreiro não preciso nem vender, sabe por quê? Porque todos os professores vêm com a camiseta da escola e eles ajudam os pais a escolherem livros. Cada pai Ai, que compra legal. assim, 15, 20 livros. É uma coisa surreal. E é uma Mas escola aí, que não é grande, é uma Antônio, escola pequena. O que sim, eu tem ali? conheço o projeto, Por eu já que lá dá fui algumas certo? vezes. E essa é a minha Porque pergunta. Por que tem lá um dá certo? trabalho de excelência Não. e a literatura está na É. base da escola. Curadoria. Quando a literatura está Essa é a na palavra. base da escola e tem compromisso e faz parte, né, da ideologia, vamos dizer assim, desse É. colégio, vai É. dar certo. Por quê? Porque os pais que colocam os filhos naquele colégio, eles vão por essa excelência. Os Claro. professores que trabalham ali, ou eles vão ter comprometimento com aquilo, ou eles não vão nem querer ficar. Porque não vai se, né, vai ser uma questão meio lei natural, né? Não vai querer afinidade, se eu não tenho afinidade, como é que eu vou trabalhar nesse lugar? Né? Então, todo mundo está ligado. Quando vai para uma feira dessa, a equipe inteira está junta, a escola está junta, os pais já sabem, os pais são compradores de livro para além de uma feira do livro. Né? Então, os pais vão pegar e vão comprar vários livros ali, porque eles entendem que isso é importante na formação de um filho. Por exemplo, meu pai, né, ele dizia assim, que a única coisa que ele tinha de verdade para deixar para gente era uma educação de qualidade, né? E meu pai, se ele quisesse, ele teria condições de, né, se apertasse daqui e dali, da gente fazer a tal. Eu me lembro quando eu era, sei lá, eu devia ter uns 10 anos, tinha uma, como é que chama? Uma dessas empresas de turismo que levava as pessoas para Disney, né? E aí todo mundo viajava para Disney, né? E meu pai nunca levou a gente na Disney, eu nunca fui e nunca nem tive vontade de ir, né? Não agora. Quando eu era criança, nem me lembro se eu tinha, mas enfim. E ele nunca fez isso. E um dia, mais tarde, né, já adulta, conversando com ele, eu falei, pai, mas por que você nunca fez isso? Minha filha, porque a minha prioridade era dar uma educação para vocês. E para eu dar uma educação para 3 filhos com qualidade, não sobrava dinheiro para fazer essas coisas. Então a minha prioridade era que eu pudesse comprar livros para vocês, era que eu pudesse que vocês estudassem na escola que eu acreditava que era boa, isso tinha um custo, né? Então, o que faz parte das tuas prioridades? Quantas famílias, Antônio, e a gente que anda por esses interiores todos, que dizem pra gente, o livro é caro,
todos estão com o smartphone lindo nas mãos, porque é objeto de desejo. Ponto. A Eu gente tem gosto que muito. transformar o livro também nesse objeto de desejo, né? Porque enquanto ele não for... Por exemplo, tem uma cena que aconteceu, aí foi em Camaquã. Eu fui, eu acho que numa das, agora eu não vou me lembrar o nome da escola, me perdoe por essa falha, realmente, é porque essa história veio na minha cabeça agora. E eu fui a primeira escritora que foi a essa escola, num desses projetos. Não me lembro se era o Lendo para Valer, era um desses, não era o Adote, não, era, ou era o Lendo para Valer, ou era o. Não, acho que era o Lendo para Valer. Deve E ser lá o fui Lendo, eu. que é estadual. Era o Lendo para Valer. E aí, passa, sei lá, um tempo depois eu recebo uma mensagem que algumas crianças começaram a economizar o dinheiro que eles levavam para o lanche para poder comprar livros. Por quê? Porque acendeu dentro daquela criança algo. Então é um trabalho de formação. O trabalho da mediação com o livro, com a leitura, é de formação ano após ano. E está arriscado, depois de anos, ele ruir se não tiver alguém, né? Assim, a live que eu fiz com a Verônica, a gente falou muito sobre o trabalho que a gente fez durante anos, junto com a Gabriela Gibrail, lá em Paraty, com a Flipinha. Né? Então a gente viu ali um trabalho de excelência. E quando as coisas são interrompidas, e quando as bibliotecas precisam fechar, quando fazem um trabalho bacana e que se vêem, de repente, no meio desse caos que a gente está vivendo, né? Não ter condições de se manter, como é triste isso, né? Parece que a gente está sempre lutando, lutando. Parece que essa luta não acaba, né? Eu acho que eu lembrei assim também de uma outra questão que a gente precisa. Tu fizeste uma pergunta, né? Que é assim, quando que o livro vai se tornar um objeto de desejo? Na verdade, ele precisa de política pública, porque não é uma coisa que o livro, imagina, a nossa população até há pouco tempo era a maioria analfabeta, né? Então o livro ele era algo muito elitista, era um objeto elitista. Ele ainda não esteve na mão mesmo da população. E nós entramos numa era muito digital, muito rapidamente, sem ser leitor. Então, por exemplo, esse impacto não teve em outros países, né? Tipo, que já tinham a leitura Uhum. como uma prática. Nós não tivemos, né? Nós saímos assim de uma população que era analfabeta e que de repente começou a ir para a escola, mas aí veio o digital e aí as redes sociais e acaba que o povo lê muito, mas lê rede social, que é aquilo que é superficial, que é muito fake, né? Mas a leitura literária mesmo, né? Essa é um trabalho Uhum. muito forte que nós precisamos fazer, porque ela acaba circulando muito somente na escola, sair da escola não lê mais nada, né? Então precisa de política pública, né? Que para que realmente esse negócio todo aconteça, essa roda gire. Eu gosto muito de um livro que a Marina Colasanti lançou também pela Pulo do Gato. Tu deve ter esse livro, eu acho, Ana, que é daquela coleção Gato Leitor. Ah, é um Como se laranjinha, fizesse um cavalo, o laranjinha. como se fosse um Como se cavalo, é um fizesse um cavalo. laranjinha. Eu amo esse livro, porque, bom, Marina Colasanti é a nossa deusa, né? Maravilhosa. Mas ela conta a experiência. O livro se divide em duas partes. Ela conta na primeira parte a experiência dela como uma leitora, né? Como que ela chegou ao universo dos livros, e depois na segunda parte ela analisa o mercado. Eu adoro aquela análise que ela faz. Uhum. Ela retoma, né? Como é que era antigamente, então, uma editora, né? Era uma casa editorial, era alguém que cuidava do autor, que cuidava do livro, né? E hoje não, né? E aí ela diz o seguinte, ó, quando ela termina esse livro, ela diz assim, que daí é feita essa pergunta para ela, como é que vai mudar, né? Como formar leitores, né? Que é uma pergunta que a gente ouve muito quando vai em escola. Daí ela diz Oh. assim, ó, educar o gosto desde a infância para que mais leitores exijam obras literárias de qualidade e obriguem o mercado a fornecê-las. Isso poderia mudar o mercado. Educar o gosto. Uhum. E isso passa por onde? Por dois Educar o lugares. olhar, Pela né? família e pela escola. Né? Não tem, quando criança que tu cria essa cultura. Né? Então, tu muda o mercado quando tu tem um leitor, uma pessoa que vai lá e diz assim, eu quero o livro da Ana, o último que saiu agora, no meio do caminho tem uma porta, eu quero. Não, mas esse não tem. Tem esse aqui, ó, um outro livro. Não, eu quero aquele. O dinheiro tá aqui. Uhum. Então, se tu tem esse leitor que ele é crítico e que ele realmente quer aquilo ali, o mercado vai ter que fornecer. Ele vai ter que se dobrar. É. Agora, se o leitor não sabe o que quer,
se milhares de famílias não souberem o que elas querem, elas vão chegar nesse espaço e vão comprar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem alguns comentários E que estão aqui, a Sabrina falando, que tem que começar na família, com certeza, né? A Sandra lembrou muitíssimo bem do marketing, né? Que tem que ter o marketing para o livro e para a leitura. E muitas vezes não tem. Tem para o livro estrangeiro e não tem para o nacional, né? Começa a colocar BuzzDoor, né? Falando dos livros que a gente lança. Instigar, né? Todo o marketing que foi feito quando Harry Potter foi lançado, lembra disso? Um marketing sensacional. Isso instiga o outro a querer conhecer. Porque as pessoas muitas vezes não fazem porque elas não conhecem. E se você começa um trabalho de formação com aquelas famílias numa escola, talvez essas famílias comecem a abraçar essa causa. Né? Assim como a Escola Projeto, que tem esse trabalho de excelência, né? Se outras escolas começam a fazer, e várias escolas fazem, né? Também um trabalho bacana. Algumas mais, outras menos, mas enfim, tem muita escola com muitos professores comprometidos. Né? Não sei se a Alessandra Mota está aqui ainda com a gente na live, mas ela lá no comecinho ela falou, e ela faz um trabalho maravilhoso, ela foi professora, né, dos meus filhos, sobretudo, ela foi professora do Elias, né? Da Laila ela não foi professora diretamente. E faz um trabalho maravilhoso, e hoje eu vou à escola onde ela trabalha, no Corcovado, porque ela faz um trabalho bacana, e todos os anos eu estou lá com a turma dela. Então é uma escola que também já tem um outro olhar em relação ao livro literário. E ela colocou que quando a criança gosta e está numa feira, ela vai querer outros livros daquele autor. Ela chega, olha, Lê, comprei esse outro livro desse autor. Por quê? Porque foi feito um trabalho. Né? ela está dizendo que então, está aí. Ó. Oi? A Lemota está aí. Tá aqui, Ela tá tá aqui. dizendo, tá aqui. Né? Ali faz um trabalho lindo, né? Um trabalho muito bonito, né? Um trabalho super bacana. E, enfim, é isso. Quando o professor faz esse trabalho bacana, quando a escola faz isso, a feira de livro que vai acontecer dentro daquela escola já é outra. Certamente, esses pais ou essas crianças não vão querer comprar, né, a maletinha que custa baratinho. Só para dizer que é que a comprou alguma maletinha não coisa. esteja ali. Né, Ana? Sim. O ideal é isso, que a maletinha não esteja para não dar margem. Porque quando a gente fala de literatura, a gente precisa ser muito... Eu gosto muito do conceito de radical, sabe, que o Paulo Freire traz. Que não é aquele radicalismo, mas ter umas certezas, sabe, ter as suas raízes bem fincadas. E eu acho que em literatura a gente é muito condescendente. Ah, não, mas ele precisa daquele livrinho. Eu vou numa biblioteca, enxergo aqueles livrinhos que vem 10 numa maletinha, que daí se abre e deixa ali na porta para a criança levar, eu tenho vontade de rasgar tudo. De levar para parte da escola e tacar fogo naquilo. É horrível. Mas sabe o que eu já fiz uma vez, Antônio? Numa Bienal, uma professora tinha uma verba para comprar. Ah, não, né? mas ela concorda com outra coisa. Ela concorda com a Sandra, né? Que a eu não sei Sandra com que ela está concordando agora. Né? E essa era uma professora comprando vários desses livrinhos custava R$1 na época, né? Tem bastante tempo isso. Agora seria o de 5, de hoje era o de 1 naquela. E ela enchendo a sacola, e vai dar um livro para cada aluno, que não sei o quê. Aquilo foi me subindo. Quando eu vi, eu já estava conversando. Eu falei, olha só, a senhora me desculpa, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso. Mas a senhora acha mesmo que esses livros aqui vão formar o seu leitor? Não seria melhor a senhora comprar 10 bons livros e fazer um trabalho com todos os seus alunos? Porque aí é o trabalho, Antônio, de formação de um leitor que vai ser também o consumidor de livros. Porque também não adianta a gente distribuir livros se você não forma naquela plateia o desejo de ser um consumidor do livro. Sim. Como eu e você e várias pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Porque eu fico falando que a gente aqui está falando para os, né, convertidos, a gente tem que falar para os que não são convertidos ainda. Mas daqui a pouco chega um não convertido e tá assistindo agora. Né? E ainda fica gravado. Então... E aí, assim, são essas pessoas que a gente tem que chegar, são essas pessoas que a gente tem que ter o desejo de ser um consumidor de livros. Eu vou economizar porque eu quero comprar mais livro, você vai economizar porque quer comprar mais livro, vai deixar de comprar, sei lá, qualquer outra coisa que pra gente seria supérflua, porque eu preciso de uma blusa, mas eu preciso de um livro. Nem terminou de ler os que tem em casa ainda, né? Então, assim, é o que você opta
para consumir na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família, né? O que que a gente quer trazer como uma bagagem de formação? Aí eu vou me lembrar do meu pai, um médico super leitor de literatura. Não tinha um dia na vida que eu não visse meu pai lendo. Então eu aprendi a ler pelo silêncio, porque eu achava que ele era o cara mais inteligente do mundo e eu queria copiar ele. Ele nunca virou para mim e disse que eu tinha que ler. Mas o livro estava na minha casa, né? Estava ali ao Sabe, meu Ana, que alcance. eu A lembrei de gente uma tem cinco cena agora. minutos. É, lá? Já, Eu, menino, olha isso. eu lembrei agora dessa questão do livro ser um objeto de desejo, né? É, uma vez, eu já trabalhava em escola, tá? Então eu já trabalhava assim, já mexia com livro. Mas uma vez surgiu a oportunidade de vender sapato como uma renda extra, tá? Eu tinha uma amiga que ela pegava da loja e redistribuía. E eu disse, não, é daqui que eu vou vender para ti. Eu conheci um monte de gente. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Juro, a gente marcava em posto de gasolina para a hora do recreio nas escolas. Os professores iriam comprar sapato. Porque não podia vender dentro da escola. Na hora do recreio, 15 minutos. Todo mundo com seu talão de cheque lá para comprar sapato e experimentar nos postos de gasolina, perto das escolas. Fica essa reflexão, né? Com livro isso não acontece. E tem um detalhe, Por a quê, gente não né? consegue vender um livro se não tiver desconto. Essa palavra sempre ela acompanha o livro. Ninguém pede desconto na hora que vai comprar um celular, né? Eu tenho essas duas experiências e é muito interessante. E isso deve fazer a gente refletir, sabe? Deve fazer a Com gente pensar. certeza. Porque é o Com mesmo certeza, público, Antônio. né? Por que um objeto é endeusado e outro não? O que é mais importante? Né? E, assim, uma coisa que eu lembrei também enquanto a gente falava é da nossa presença, por exemplo, na Feira do Livro de Porto Alegre. Né? Como eu te disse, nós não conseguimos mais sustentar ir num evento que não tem curadoria. O único que a gente realmente vai e que não tem curadoria é a Feira do Livro de Porto Alegre. Porque a feira, ela não é... Existe uma programação maravilhosa, mas É existem bem os livreiros que diferente são essa os donos feira, da né? feira. Né? Os livreiros são os donos da feira. Eles pagam anuidade, Mas eles pagam vocês são a mensalidade. Então, maior banca de literatura infantil e juvenil da feira, né? É o mas point o que da que acontece? feira. Como é que a gente consegue se sustentar? Por quê? Porque vai gente... A nossa banca é a banca daquele povo que ama a literatura. Então ela é Uhum. uma banca que está sempre cheia de autores, sempre cheia de gente que adora livro. Então a gente É, consegue se sustentar naquela imensidão que é por conta por desses conta pais que disso. vêm de lugares mais inusitados, assim, ó, que já Inusitados, conhecem. Guarda o isso dinheiro para aí. ir comprar na banca da Ama Livros durante a feira. O Porque que, sabe que lá vai ter Antônio, qualidade. Então, isso faz a gente continuar. é o que prova que todo trabalho precisa de quê? É, De formação, é. né? De continuidade e de Certeza. seriedade para realmente o livro de literatura, né? De literatura mesmo, né? Para crianças e para jovens estar em todos os eventos, né? Então, a Sabrina aqui dizendo que sempre vai à feira, né? Saudade da feira de Porto Alegre. Né? Aliás, saudade de poder encontrar todos vocês ao vivo e a cores, né? Mas enquanto isso, a gente fica aqui nas quartas-feiras, matando a saudade, né? Aqui nas lives. A gente tem 2 minutinhos, Antônio, para você se despedir. Né? Semana que vem a gente vai estar aqui com a Eliane Potiguara, indígena, Olha, show. mulher maravilhosa, faz um trabalho brilhante, vai estar aqui conversando com a gente, né? Cada semana trazendo alguém aí com uma experiência nova. Olha, isso é curadoria, tá vendo? Né? Cada semana trazer uma pessoa pela aquela excelência do seu trabalho, né? Que era o trabalho, a curadoria que a gente fazia no Leitura em Debate na Fundação Biblioteca Nacional, era isso. Os convidados iam para falar da excelência do seu trabalho, né? Então, deixa uma Então palavra tá, final Aline. aí para gente, Antônio. Eu quero agradecer, né, por esse momento, por compartilhar também um pouco dessa... Que, na verdade, assim, eu acho que para a gente que está aqui conversando e para quem está assistindo também, já tem essas dúvidas, mas é interessante quando a gente se reconhece, né, no outro e consegue, assim, bom, eu não estou sozinho nessa, né? Então, Uhum. são coisas que a gente precisa discutir. Eu sempre digo que em matéria de literatura a gente tem que fazer tudo ainda, não tem nada pronto, a gente está começando. Então, trabalho não falta, né? A gente vai Verdade. tomando umas aqui, a gente vai se organizando para vencer isso.
né? Com Aqui mesmo na certeza. nossa cidade, Porto Alegre, é, é um horror. Todos os programas sofreram antes mesmo da pandemia. Mas a gente vai lutando